meu nome é Amanda Aires, e vai falar sobre como se sentir rico em 4 passos. De onde veio a ideia de como se sentir rico em 4 passos? Eu sou economista e, como osso do ofício, como os ossos do ofício, eu escuto muito as seguintes perguntas. Se eu já juntei meu primeiro milhão? Ou como é que as pessoas fazem para se sentir ricas? Como é que eu faço para me sentir rico? E aí essas perguntas elas eram tão frequentes que eu comecei a me perguntar o que significava ser rico. Olhando no dicionário, eu observei que ser rico significa acumular muito dinheiro, ter muitas posses e muitos bens. Mas era um conceito que não me deixava muito confortável, o conceito de pensar que ser rico é acumular dinheiro. Fui perguntar a algumas pessoas, nesse caso, mais de 500 pessoas, o que é que elas achavam, ou como é que elas definiam ser rico. E a segunda pergunta era se elas se sentiam ricas. Para minha surpresa, as pessoas elas concordavam de que ser rico significava acumular riqueza e que as pessoas não se sentiam ricas. Observando essas características, eu comecei a pensar em quais seriam os 4 passos que a gente poderia estabelecer para que as pessoas, de fato, se sentissem ricas. E aí, o passo 01 que eu digo a vocês é que a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E, nesse caso aqui, eu queria dar 2 exemplos que eu ouvi recentemente. O primeiro era de um pai que veio se queixar de que estava conversando com os filhos e perguntando para os filhos quais eram as memórias que eles tinham da infância, de quando eles brincavam juntos. E, para a tristeza do pai, os filhos disseram que, em nenhum momento da infância, eles lembravam do pai junto. Que todas as lembranças que eles tinham durante a infância estavam sempre associadas à avó. E aí, o segundo depoimento que eu ouvi, que me causou ainda mais tristeza, foi de uma mãe de um filho viciado em crack, que era mãe solteira, e que começou a explicar que, pela sua situação, ela tinha que sair muito cedo de casa e acabava chegando muito tarde. Nesse meio termo, o filho dela se viciou, entrou num problema muito grande, e ela chegou a concluir que eu lutei a vida inteira para que nada faltasse para o meu filho. Mas eu esqueci o mais fundamental, que ser mãe ou mãe é de graça. Então, quando eu olho esses 2 exemplos, eu começo a pensar que a gente tem que repensar as nossas relações com dinheiro e consumo. Porque toda vez que eu consumo alguma coisa, eu estou necessariamente abrindo mão de ter mais tempo com a minha família. Então, não existe escolha sem renúncia. Eu estou escolhendo, eu estou renunciando. Esses pontos me levam a pensar no segundo passo para me sentir mais rica. Eu preciso me desapegar das coisas e eu preciso me desapegar das pessoas apegadas às coisas. Porque a relação é simples. Vai ter sempre alguém em uma situação melhor do que a minha. Sempre. Não existe ser humano que se sinta pleno e máximo. Eu sempre vou achar alguém que, em algum ponto, é melhor do que eu. E se eu continuo me comparando o tempo inteiro com outras pessoas, eu sempre vou me sentir pobre e eu sempre vou me sentir fracassado. Então, eu tenho que começar a pensar em, cada vez que eu me sinto pobre e fracassado, eu lembre o que me trouxe até aqui. Porque eu tenho história para contar. Eu tenho isso. E eu tenho que entender que as pessoas estão interessadas nas minhas histórias. As pessoas não estão interessadas nas coisas que eu acumulei. Então, eu preciso me desapegar dessas ideias. O terceiro passo para a gente se sentir rico é ter tempo para dar tempo. E aí, aqui eu queria dar 2 exemplos que eu vivi nos últimos anos que me reforçaram o conceito de riqueza. O primeiro exemplo era de uma consultoria financeira que eu fazia, que tinha como missão receber clientes, e os clientes tinham 1 hora para dar um problema financeiro e a gente chegar a uma solução financeira. Um belo dia, chegou uma senhora e ela passou 60 minutos sem parar falando. Sendo que ela não falava de um problema financeiro. Ela falava de problemas do ser feminino.
Era o marido, eram as contas, era o trabalho, eram os filhos. E por mais que eu tentasse intervir para ajudar, aquela pessoa só queria ser ouvida. O segundo exemplo foi um exemplo que eu vivi aqui há uns 2 anos. Toda vez que eu terminava a aula, tinha terminado por volta de 10 da noite, um belo dia chegou um funcionário da operação e disse: "Você pode me traduzir esse texto?" Era um texto em inglês relativamente simples e que eu traduzi para ele. E depois desse dia, a gente começou a se encontrar frequentemente todo fim de aula para conversar sobre os mais variados temas em inglês. Eram as cores, eram os números, era uma letra de música. E aí, um belo dia, ele fez: "Professora, eu aprendi uma frase nova e eu queria escrever aqui no quadro." E ele escreveu esse texto aqui: "Nós podemos mudar o mundo." E era um texto que me causou muito impacto, porque naquela hora eu entendi bem o terceiro passo. Por mais dinheiro que eu tivesse, não era dinheiro que aquelas 2 pessoas estavam interessadas. Elas estavam interessadas no meu tempo. E tempo eu tinha para dar. Então, terceiro passo para se sentir rico é ter tempo para dar tempo. O último passo, que eu acho que é a consolidação desses 3 últimos, é viagem. Viajar. É uma coisa extremamente prazerosa, e eu queria começar falando de viagem em cima de um trecho de um filme chamado Curioso Caso, de Benjamin Button, em que ele escreve para a filha: "Eu espero que você veja coisas que surpreendam você." E aí, o conceito de viajar, ele é tão importante porque ele é a síntese dos 3 últimos passos. Para que eu viaje, eu preciso me desapegar. Não só das minhas coisas, mas dos meus conceitos, que são sempre tão rígidos. Para que eu viaje, eu preciso ter tempo para me abrir para o novo. E, finalmente, para que eu viaje, eu preciso entender que viajar me diz que trabalho não é tudo. Existe mais além do trabalho. E aí, dentro dessa lógica, a parte boa de viajar é que viajar é um conceito muito amplo. Eu posso viajar significa sair de um canto para o outro. Então, eu viajo quando eu saio do país, eu viajo quando eu conheço o interior do meu estado, e eu viajo quando eu vou para dentro de mim. E dentro das viagens que eu fiz, eu tive o prazer de conhecer 37 países, a viagem mais interessante que eu fiz, depois da recomendação de algumas pessoas, foi mergulhar dentro, foi viajar para dentro. E aí, compartilhando das ideias dessas pessoas, eu observei que, quando a gente viaja para dentro, a gente encontra um templo imenso dentro de nós. A gente encontra um templo grande que nos faz mais fortes, mais felizes e muito mais ricos. A definição de que acumular riqueza é rico é uma definição dada pelo dicionário. O que eu pergunto a vocês é: qual é a sua definição de ser rico? Muito obrigada.